A igreja que constrói a quarta geração de discípulos. 2 Timóteo 2, 1 e 2. Vamos estar lendo junto? Vamos lá? Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Amém. Eu gosto desse pintor porque ele é cristão, né? Rembrandt. Ele desenhou a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o ponto mais interessante aqui é esse rosto aqui. Eu deixei mais branco para vocês perceberem. Esse rosto, sabe de quem é? É dele mesmo. Ele desenhou o rosto dele. Ou seja, quem crucificou Jesus Cristo não foi a multidão. Ele também. Quando você vê erro, pecado de alguém, a Bíblia fala assim, em vez de você julgar, olhe para si mesmo. E toma cuidado para você não pecar a mesma coisa, não fazer a mesma coisa. E ore, interceda por aquele irmão, aquela igreja. É isso que a gente tem que fazer. Multidão ou discípulo. Irmão, só tem duas opções, viu? Porta estreita ou porta enorme. Só tem duas opções. Marcos 8,34 diz assim, e chamando a si a multidão com os seus discípulos. Havia sempre multidão seguindo Jesus, mas havia só dois tipos. Multidão ou discípulo. Irmão, faz essa pergunta para você, para si mesmo. Eu sou discípulo ou multidão? Muitos têm medo de falar, eu sou discípulo de Jesus Cristo. A palavra discípulo apareceu 296 vezes. Ou seja, ou você é discípulo ou não é. Multidão é alguém que vem e aplaude e logo desaparece. Enquanto um discípulo é alguém que vem por... E aí, irmão, você é discípulo ou multidão? Teve um pastor que faleceu, ele falou assim, a gente tem que aprender com a igreja da Coreia do Norte. Igreja na Coreia do Norte, eles arriscam suas vidas para fazer culto. Culto que dura 3 minutos às vezes. Eles se reúnem escondidamente, arriscam suas vidas para cultuar a Deus. Hoje a gente aqui está muito light. Você é multidão ou discípulo? Irmãos, quando Jesus estava entrando para Jerusalém, o povo começou a gritar, ei, Hosana, filho de Davi, salva-nos. Mas esse mesmo povo, depois de alguns dias, crucifica esse cara, crucifica. Porque era multidão. Multidão é alguém que segue Jesus por causa de mim, meu interesse. O primeiro desafio que eu quero deixar essa semana, irmãos, Semana Santa a gente aprende a falar, não pode comer carne vermelha, não pode exercitar. Eu queria, em nome de Jesus, desafiar ao contrário. Vamos fazer, em vez de proibido, não faça. Vamos evangelizar. Vamos viver vida de discípulo de Jesus Cristo. Nosso foco é seguir vida de Jesus Cristo. Irmãos, olha esse versículo aqui. O último pedido enfático de Jesus aqui na terra, antes de morrer, qual foi o último pedido enfático? A gente sabe, conhece muito bem. Vamos ler Mateus 28, 19 e 20? Vamos lá? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse foi o último pedido de Jesus. Igreja existe para cumprir essa missão de fazer
discípulo. Aparece 4 verbos, né? Ide, batizar, fazer discípulo, ensinar. E o único verbo que está no imperativo é ordem. Não tem como não fazer, tem que obedecer. É fazer discípulo. Ou seja, para fazer discípulo você precisa ir, batizar e ensinar a obedecer. Irmãos, a igreja existe para fazer discípulo de Jesus Cristo. Amém? Se você olhar para a vida de Jesus, durante 3 anos, o que ele fez? Ele ficou convivendo com 12. Acordou, dormiu, comeu, ensinou. Ele discipulou. E Jesus, antes de subir para o céu, o último mandamento, façam discípulo. Não é construir igreja. Eu já falei aqui várias vezes. Se você constrói discípulo, automaticamente vai conseguir construir igreja. Jesus viveu para criar discípulo de Jesus. Discípulo. E, tristemente, hoje nas igrejas, poucas igrejas constroem discípulo. Fazem muitos eventos. Eu conheço um pastor que assumiu uma igreja aí. Irmão, não tenho tempo para nada. Eu tenho que preparar 14 pregações por semana. É oração matinal, culto quarta-feira, sexta-feira. Eu não tinha mais energia, tempo para fazer outra coisa, que é o essencial, o mais importante, criar discípulo de Jesus Cristo. Então, olha esse versículo aqui, irmãos. Vamos ler junto também? Nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, as vasilhas se rebentarão. O vinho se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas, e ambos se conservam. Olha o que Jesus falou. Põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas. Hoje eu sonho com uma igreja missionária. Por isso precisa de um novo jeito de realizar isso. A gente não tem oração matinal como outras igrejas, porque nosso foco, por enquanto, é discipulado. E também a gente não tem medo de tentar. A gente não quer só a nossa igreja dentro. Queremos sair. Eu tenho esse sonho de nossa igreja se tornar uma igreja missionária. Uma igreja missionária. O que é igreja missionária? Igreja que cumpre a missão de Deus, coração de Deus. O que Deus mais quer, o que Jesus mais quer é criar discípulo de Jesus Cristo. O último pedido enfático de Jesus era fazer discípulo. Olha o que apóstolo Paulo também falou. Vamos ler junto esse versículo de hoje? Vamos lá? Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar Aqui no versículo 2, aparece 4 gerações, na verdade 5, porque Jesus falou para Paulo. Olha isso aqui, ó. Geração espiritual de 4 etapas. Paulo evangelizou Timóteo. Mas veja a intimidade que eles têm. Não é alguém que só passou conhecimento. Paulo chama Timóteo de meu filho. Então, Paulo passou o evangelho para Timóteo. E Paulo fala para Timóteo, Timóteo, passa esse evangelho para pessoas fiéis. E essas pessoas fiéis vão passar para outras pessoas. 4 gerações. Na verdade, 5. Se Jesus passou para Paulo. Nós ficamos meditando sobre a vida de Abraão. Abraão também é a mesma coisa. Abraão para Isaac, Isaac para Jacó, Jacó para José. Irmãos,
Por favor. Você não precisa evangelizar o mundo inteiro. Quer fazer muita coisa. Evangeliza, tem que discipular uma pessoa por ano. Em toda a sua vida. Se você discipular só uma pessoa, melhor coisa que Abraão fez, né? Deus prometeu, sua descendência será como grão de areia. Muita gente. O que você tem que fazer? Discipular Isaac, seu filho. Então, olha lá na genealogia. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Em toda a sua vida só fez isso. Né? Gerou filho espiritual. Isso que a Bíblia está querendo ensinar. Então, irmãos, eu sonho isso. Né? Eu estou terminando o estudo de discipulado com Paulo. Eu espero, estou orando para... Eu fiz com Paulo aqui. Paulo vai começar discipulado com outro irmão. Esse outro irmão vai fazer com outra pessoa. Igreja missionária. O que é igreja missionária? Igreja que cria discípulo de Jesus Cristo. Poucas pessoas, mas foca no discipulado, pastoreio das pessoas. Você discipular o Paulo por 1 ano. Depois você e Paulo discipular outros, 4. Esse 4, no ano seguinte, 8. Não é positivo, não é plus, é multiplicação. O negócio gráfico é assim, parece que não cresce. Mas chega a um ponto, cresce assim. Cresce com discípulo de Jesus Cristo. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo. Para esse discipulado, para esse crescimento dar certo, você precisa permanecer em Cristo Jesus. Relacionamento com Jesus Cristo. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem. Para ser discípulo de Jesus Cristo, para o mundo perceber que vocês são filhos de Deus, não precisa construir grande templo, não precisa fazer grandes eventos. Amar-se uns aos outros. Irmãos, amar aqui significa perdoar. Amar aqui significa, às vezes, fazer vista grossa. Você sabe que aquele cara errou. Aquele cara nunca ajuda. Mas você faz vista grossa. Finge que não viu. Ser discípulo é você reatar relacionamento com seu irmão, sua irmã. Você ter humildade de... Seu relacionamento com sua irmã, seu irmão está quebrado. Convidar ele para comer na sua casa. Eu conheço um irmão aqui que não estava bem com o irmão, seu irmão, próprio irmão biológico. Estava brigado por vários motivos. Reatou com o seu irmão. Esses dias eu ouvi testemunhos de um irmão. Eu odiava aquele amigo que me traiu. Me deu tanto prejuízo material. Hoje eu perdi essa raiva. Então, essa Semana Santa, meus amados, que você possa estender sua mão primeiro.